E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí falando da nova grade da Loteca 1132, jogos aí para o final de semana. Estamos aguardando aí o resultado da Loteca meio de semana, né, a 11h31. Jogos hoje, né, quarta e quinta. E eu me dei mal, hein, fui fazer meu jogo, não me atentei ao horário, não vi que era até 6 horas. Acabei chegando aí na Lotéricas ali 6h30, não consegui fazer meu jogo. Já pensou se der o meu resultado? Quando isso acontece, parece que a emoção é maior ainda. Se você gosta do canal, não se esqueça aí de se inscrever, curtir, compartilhar, deixe seus comentários, seus palpites. E é isso, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, um jogaço, né? Palmeiras e Bahia, dois times aí que vem jogando muito bem no campeonato, apresentam um bom futebol. O que eu trago de informação aqui sobre o Palmeiras, né? Venceu ontem o Corinthians em casa por 2-0, perdeu para o Fortaleza por 3-0 e venceu o Juventude em casa por 3-1. Já o Bahia perdeu para o São Paulo por 3-1, venceu o Vasco por 2-1 em casa e em casa venceu o Cruzeiro por 4-1. Classificação do campeonato, o Palmeiras é o segundo colocado com 26 pontos. Em 13 jogos tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Bahia ele é o quarto colocado com 24 pontos. 13 jogos, tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras é em casa contra o Atlético Goianiense e o Bahia vai jogar fora contra o Atlético Paranaense. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Palmeiras, 7 empates e 1 vitória somente para o Bahia. Último confronto foi no mês 10 de 2023, o Palmeiras em casa venceu por 1-0 e na casa do Bahia no mês de junho de 2023, o Bahia que venceu por 1-0 em casa. Como de praxe, nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e já nessa primeira partida, olhando aqui os números, né, dois times que pode acontecer o improvável, né, nessa partida. Nesse meu primeiro palpite aqui, tô indo de Palmeiras e Bahia. E é jogo pra triplo esse aqui, hein? Jogo 2. Goiás e Chapecoense. O último jogo do Goiás perdeu para o Vila Nova fora de casa por 1-0. Antes disso, fora de casa também perdeu para o Santos e em casa empatou contra o Curitiba em 1-1. Contra o Santos perdeu de 2-0. Já a Chapecoense, né, perdeu fora de casa aí para o Santos por 1-0, golzinho no final. Em casa perdeu para o Paysandu por 2-1 e também em casa perdeu para o Operário por 1-0. Classificação aí do campeonato, o Goiás ele é o 9º colocado com 18 pontos, tem 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, e a Chape ela é a 16ª colocada com 14 pontos, em 13 jogos tem 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Goiás é contra o Operário, fora de casa, e a Chape vai jogar em casa contra o Brusque. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Goiás, 3 empates e nenhuma vitória para a Chapecoense. O último jogo já faz muito tempo, foi em 2019, empate na casa da Chapecoense em 2-2 e na casa do Goiás no mesmo ano 3-1 para o Goiás. Olhando os números aqui, boa vantagem para o Goiás, apesar de ter perdido, né, suas últimas partidas. A vantagem aqui é o Goiás jogando em casa, precisa voltar a vencer aí para colar nos líderes de novo, né? E a Chape precisa se afastar aí da zona de rebaixamento. Para essa partida aqui, tô indo seco na vitória do Goiás. Considero uma partida bem difícil porque o Goiás não vem apresentando um bom futebol nas suas últimas partidas, né? Jogo 3, Flamengo e Cuiabá. Flamengo, seu último jogo, venceu o Cruzeiro por 2-1. Fora de casa, perdeu para o Juventude por 2-1. E contra o Fluminense com mando de campo, venceu por 1-0. Já o Cuiabá tá vindo de um empate contra o Bragantino em casa, empatou fora de casa contra o Corinthians em 1-1 e outro empate em casa em 0-0 contra o Atlético Goianiense. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o líder com 27 pontos, tem 13 jogos, são 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Cuiabá ele é o 14º colocado com 13 pontos, em 13 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo do Flamengo é em casa contra o Fortaleza e o Cuiabá vai jogar em casa também contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Flamengo, 1 empate e 1 vitória para o Cuiabá. O último jogo foi em dezembro de 2023, vitória do Flamengo em casa por 2-1 e na casa do Cuiabá, vitória do Cuiabá por 3-0 no mês 8 de 2023. Flamengo ainda, né, sem seus titulares, mas mesmo assim, né, aquele elenco forte vai estar jogando agora com o apoio da torcida. E para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Flamengo. É um jogo complicado. Se você tem o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate, né? Porque como a gente pode ver ali no histórico, é muitos empates aí do Cuiabá. Jogo 4, São Paulo e Bragantino. Último jogo do São Paulo venceu em casa o Bahia por 3-1, tinha vencido o Criciúma em casa também por 2-1 e perdido para o Vasco por 4-1 fora de casa.
Já o Bragantino empatou com o Cuiabá fora de casa em 1-1, perdeu para o Botafogo fora de casa por 2-1 e em casa venceu o Vitória por 2-1. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o sexto colocado com 21 pontos, em 13 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Bragantino ele é o nono colocado, uma diferença mínima aí, né, de pontos entre eles, 19 pontos para o Bragantino. Em 13 jogos também são 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do São Paulo é fora contra o Atlético Mineiro e o Bragantino vai jogar em casa contra o Internacional. Essa é uma informação aqui que nós temos que verificar porque aqui tá como adiado. Parece que o Internacional vai jogar uma partida contra o Juventude pela Copa do Brasil. A gente vai chegar no jogo do Internacional, mas caso alguém tenha alguma informação sobre esse confronto pela Copa do Brasil, fique à vontade aí para deixar nos comentários. Últimos jogos entre eles, o São Paulo tem 4 vitórias, são 4 empates e 6 vitórias para o Bragantino. O último jogo foi pelo Paulista, em fevereiro agora de 2024, empate na casa do São Paulo por 2-2. E antes disso, pelo Brasileirão Série A, no mês 11 de 2023, vitória do São Paulo por 1-0. Sempre jogos bem apertados aí quando essas duas equipes se enfrentam. Bragantino apresenta um bom futebol, sempre digo isso. Tá muito perto ali do São Paulo na classificação. Praticamente é briga pela posição. Só que o São Paulo é muito forte dentro de casa, né? Pra esse jogo aqui da Loteca 1132, eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de São Paulo e empate. Vamos ver se a sorte vai estar com a gente. Jogo 5, Curitiba e Paysandu. O último jogo do Curitiba foi contra o Vila Nova, empate em 1-1. Fora de casa, perdeu para o Amazonas por 1-0 e em casa venceu o América por 1-0. Já o Paysandu, em casa, empatou com o Operário em 1-1. Fora de casa, venceu a Chapecoense por 2-1. E mais um jogo em casa, empatou contra o CRB em 1-1. Classificação do campeonato, o Curitiba ele é o sétimo colocado com 19 pontos. Em 13 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Paysandu ele é o 15º colocado com 16 pontos. Em 13 jogos tem 3 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Curitiba é fora de casa contra o CRB e o Paysandu vai jogar em casa contra o Ceará. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Curitiba, 1 empate e 1 vitória do Paysandu. O último jogo faz muito tempo entre eles, foi em 2018, na casa do Paysandu, empate em 1-1 e na casa do Curitiba no mesmo ano, 2-0 para o Curitiba. Paysandu, um time que empata bastante. O Curitiba tem muita força quando joga em casa, venceu o América ali, que é um dos times aí que estão brigando pela liderança. E para essa partida aqui não tem como, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Curitiba e empate entre eles. Jogo 6, Cruzeiro e Corinthians. Último jogo do Cruzeiro, derrota para o Flamengo por 2-1, fora de casa. Em casa venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e fora de casa perdeu para o Bahia por 4-1. O Corinthians está vindo de derrota para o Palmeiras, fora de casa por 2-0, empatou com o Cuiabá em 1-1 em casa e fora de casa empatou contra o Atlético Paranaense em 1-1. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o sétimo colocado com 20 pontos, em 12 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Corinthians ele é o 19º colocado com 9 pontos, em 13 jogos tem apenas 1 vitória, 6 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro é contra o Grêmio, fora de casa, e o Corinthians também vai jogar fora de casa contra o Vasco. Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro tem 6 vitórias, são 4 empates e 5 vitórias para o Corinthians. O último jogo foi no mês 8 de 2023, na casa do Cruzeiro, empate em 1-1. Antes disso, no mês 4 de 2023, na casa do Corinthians, 2-1 para o Corinthians. O Corinthians, né, que agora está sem treinador, como sempre, né, as coisas no Brasil sempre sobra pro técnico do time, né? Como se o elenco do Corinthians, né, fosse super gabaritado e o treinador que não estava conseguindo fazer os jogadores jogar melhor, né? Corinthians que no meio da semana aí vai jogar em casa contra o Vitória, é uma partida pra gente ficar de olho. Na verdade, né, todos os times aí que vão jogar no meio de semana, é bom a gente ficar de olho, né, pra essa loteca aqui final de semana. Como vai ver essa mudança de filosofia? Por enquanto, eu tô indo de empate nesse jogo Cruzeiro e Corinthians. É bem capaz aí que o Corinthians vai jogar defensivamente, né, com um treinador novo. Mas vamos ver o que vai acontecer aí durante a semana, né? Jogo 7, Fortaleza e Fluminense. Último jogo do Fortaleza, venceu o Juventude em casa por 2-1. Em casa também venceu o Palmeiras por 3-0. E fora de casa empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Já o Fluminense perdeu para o Grêmio por 1-0. Fora de casa.
em casa perdeu para o Vitória por 1-0 também e em casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 8º colocado com 20 pontos, em 12 jogos tem 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O Fluminense ele é o último colocado com 6 pontos, em 13 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Fortaleza é fora de casa contra o Flamengo e o Fluminense também vai jogar fora de casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, o Fortaleza tem 2 vitórias, são 3 empates e 7 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 9 de 2023, vitória do Fluminense em casa por 1-0 e na casa do Fortaleza no mês 4 de 2023 o Fortaleza venceu por 4-2. Fluminense também, né, de treinador novo, Mano Menezes. Não sei, né, se até essa partida vai conseguir treinar alguma coisa, né, demonstrar alguma coisa. É um jogo bem complicado porque o Fortaleza tá jogando muita bola. E para essa partida aqui, de momento, eu tô indo seco na vitória do Fortaleza. Jogo 8, Juventude e Grêmio. Último jogo aí do Juventude venceu o Flamengo por 2-1, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 3-1 e em casa venceu o Vasco por 2-0. Já o Grêmio venceu o Fluminense em casa por 1-0, fora de casa empatou com o Atlético Goianiense em 1-1 e no Grenal perdeu para o Internacional por 1-0. Classificação do campeonato para as duas equipes, o Juventude ele é o 12º colocado com 16 pontos, em 12 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Grêmio ele é o 18º colocado na zona de rebaixamento também, tem 10 pontos em 11 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Próximo jogo do Juventude é contra o Internacional pela Copa do Brasil. Vou até dar uma verificada depois nessa informação, né? Porque estranho só esse jogo isolado, né? Pela Copa do Brasil, sendo que os demais times não jogaram. E o Grêmio vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Juventude, 4 empates e 9 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi no mês 4 de 2024, pelo Campeonato Gaúcho, vitória do Grêmio por 3-1 e também pelo Campeonato Gaúcho, só que no mês 3 desse ano, 0-0 na casa do Juventude. Bom, aqui como se trata de um clássico, temos que ver como é que o Grêmio vai jogar, né, agora no meio de semana, mas já teve essa vitória contra o Fluminense, pode ser uma virada de chave. Por enquanto, nessa partida eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Juventude e Grêmio. Apesar do Juventude estar bem melhor que o Grêmio, né, mas é clássico, né? Jogo 9, Ituano e Botafogo. Último jogo do Ituano fora de casa perdeu para o Ceará por 4-2, em casa empatou com o Brusque em 1-1 e fora de casa empatou com o Guarani em 3-3. O Botafogo de São Paulo em casa empatou contra o Sport em 1-1. Teve esse jogo aqui Copa Paulista, né? Perdeu pro Monte Azul por 2-0, provavelmente time reserva. E pelo Brasileirão Série B, fora de casa venceu o Operário por 1-0. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 12º colocado com 17 pontos, em 12 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Ituano ele é o 19º colocado com 8 pontos, em 13 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano é contra o Santos, fora de casa, e o Botafogo vai jogar em casa contra o Amazonas. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, são 3 vitórias para o Ituano, 5 empates e 4 vitórias para o Botafogo. O último jogo foi no Campeonato Paulista desse ano, em fevereiro, 0-0 na casa do Ituano. E antes disso, pelo Brasileirão Série B, no mês 9 de 2023, outro empate em 1-1 na casa do Ituano. Ituano muito mal, né? O penúltimo colocado aí do campeonato, mesmo jogando em casa, não vejo muita vantagem. Botafogo é um time que tá bem melhor, pelo menos defensivamente é bem difícil, né, fazer gols no Botafogo. E por esse motivo, né, eu tô indo seco aqui na vitória do Botafogo, mesmo na casa do Ituano. Caso o Ituano vença essa partida, eu considero até uma zebra, viu? Jogo 10, Internacional e Vasco. Último jogo do Internacional, empate contra o Criciúma fora de casa em 1-1. Em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e no Grenal venceu o Grêmio por 1-0. Já o Vasco tá vindo de empate no clássico aí contra o Botafogo em 1-1, perdeu para o Bahia fora de casa por 2-1 e venceu o São Paulo em casa por 4-1. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o 10º colocado com 18 pontos, em 11 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Vasco ele é o 16º colocado com 11 pontos, em 13 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Próximo jogo do Internacional é pela Copa do Brasil, vamos verificar, né, contra o Juventude, e o Vasco vai jogar em casa contra o Corinthians.
Últimos confrontos entre eles, o Internacional tem 9 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias para o Vasco. O último confronto foi no mês 10 de 2023, na casa do Vasco, o Internacional venceu por 2-1, e em casa o Internacional também venceu o Vasco por 2-1, só que no mês 6 de 2023. Aqui mesmo o Vasco fazendo uma boa partida contra o Botafogo, se defendeu bem e conseguiu esse empate, né? Considero o Botafogo mais time hoje, né, do que o Internacional. Só que dessa vez o Vasco vai jogar fora de casa. Na classificação do campeonato tem números melhores, né, que o Vasco. E por esse motivo eu tô indo seco aqui no Internacional. Mas, sinceramente, um jogo aqui que cabe mais um duplo no empate também. Jogo 11, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O último jogo aí do Atlético Goianiense foi contra o Atlético Mineiro, 1-1, fora de casa. Empatou com o Grêmio em casa em 1-1 e outro empate fora de casa contra o Cuiabá. Já o Atlético Paranaense venceu o Vitória por 1-0 fora de casa, perdeu para o Cruzeiro fora de casa também por 2-0 e em casa empatou com o Corinthians em 1-1. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o quinto colocado com 22 pontos. Em 13 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E o Atlético Goianiense numa posição bem ruim aí no campeonato, né? Ele é o 17º colocado com 11 pontos. Em 13 jogos tem apenas 2 vitórias, são 5 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense, Pedreira contra o Palmeiras, fora de casa. E o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o Bahia, Pedreira também, hein? Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória do Atlético Goianiense, 4 empates e 10 vitórias do Atlético Paranaense. O último jogo foi só lá em 2022, empate na casa do Atlético Goianiense em 1-1 e na casa do Atlético Paranaense no mês 7 de 2022, vitória do Atlético Paranaense por 4-1. Bom, a vantagem aqui é só o Atlético Goianiense jogando em casa. O Atlético Paranaense é um dos times que estão brigando lá na ponta. Tem um jogo agora essa semana aí contra o São Paulo, é bem decisivo, né, para continuar na ponta. E antes dessas partidas do meio de semana, por enquanto eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 12, Vitória da Bahia e Criciúma. Último jogo aí do Vitória, perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0, fora de casa venceu o Fluminense por 1-0 e fora de casa perdeu para o Bragantino por 2-1. Já o Criciúma tá vindo de empate em casa contra o Internacional em 1-1, perdeu para o São Paulo fora de casa por 2-1 e em casa venceu o Botafogo por 2-1. Classificação do campeonato, o Criciúma ele é o 13º colocado com 13 pontos. Em 11 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E o Vitória ele é o 15º colocado com 12 pontos. Em 13 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória é em casa contra o Botafogo e o Criciúma vai jogar com o Fluminense em casa. Últimos confrontos entre eles, o Vitória tem 6 vitórias, 3 empates entre eles e 5 vitórias para o Criciúma. O último jogo foi no mês 10 de 2023, o Criciúma em casa venceu por 1-0 e na casa do Vitória o Criciúma também venceu por 1-0. O Vitória, mesmo perdendo as suas últimas partidas aí, tá apresentando um bom futebol. O problema é que vai pegar um time bem defensivo, né, que é o Criciúma, só que vai ter o apoio da torcida. É um jogo complicado, né, eles estão muito próximos ali na tabela, a diferença é apenas de 1 ponto, briga direta aí por essa posição, apesar do Criciúma estar com algumas partidas a menos, mas uma excelente chance aí para o Vitória melhorar no campeonato, né. Por enquanto, nessa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Vitória, mais uma vez aí contar com a sorte. Jogo 13, Guarani e Sport. Último jogo do Guarani, clássico, né, contra a Ponte Preta, empatou em casa em 1-1, fora de casa perdeu para o CRB por 1-0 e em casa empatou com o Ituano em 3-3. Já o Sport, fora de casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1, em casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1 e fora de casa empatou com o Ceará em 0-0. Classificação do campeonato, o Sport ele é o 6º colocado com 20 pontos, em 12 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, e o Guarani ele é o último colocado do campeonato com 6 pontos, em 13 jogos tem apenas 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Próximo jogo do Guarani é fora contra o Novo Horizontino e o Sport vai jogar em casa contra o América, em Pedreira, pro Sport. Últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 2 vitórias, são 3 empates e 3 vitórias para o Sport. O último confronto foi no mês 8 de 2023 pelo Brasileirão Série B, o Guarani venceu em casa por 3-1. Já na casa do Sport, no mês 5 de 2023, a vitória foi do Sport por 2-0. Aqui mesmo o Guarani jogando em casa, a gente pode ver ali que são muitas derrotas do Guarani, né? 9 derrotas, né? Apenas uma vitória. Pode ser que o Guarani consiga, né, empatar essa partida, mas para esse jogo aqui eu tô indo seco na vitória do Sport.
Os números aqui dando muita vantagem para o Sport, né? E o Guarani, como ele é o último colocado, eu acho que o psicológico aí nos jogadores já tá batendo, né? Jogo 14, Botafogo do Rio de Janeiro e Atlético Mineiro. Último jogo do Botafogo, empate no clássico fora de casa em 1-1 contra o Vasco. Em casa venceu o Bragantino por 2-1 e fora de casa perdeu para o Criciúma por 2-1. O Atlético Mineiro tá vindo de um empate contra o Atlético Goianiense em 1-1, venceu fora de casa o Internacional por 2-1 e em casa empatou com o Fortaleza em 1-1. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o terceiro colocado com 24 pontos, em 13 jogos tem 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Atlético Mineiro ele é o 11º colocado com 18 pontos, em 12 jogos tem 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Próximo jogo do Botafogo é fora contra o Vitória e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 5 vitórias, são 2 empates e 8 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi no mês 9 de 2023, na casa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro venceu por 1-0. Já no mês 5 de 2023, o Botafogo jogando em casa venceu por 2-0 o Atlético Mineiro. Considero esse jogo aqui um dos mais difíceis aí dessa grade e para variar, né, tô usando o meu quinto e último duplo. Eu tô indo de Botafogo e empate. Acredito que as duas equipes aí, se tiver com os jogadores titulares, será um ótimo jogo aí para se assistir. Bom, pessoal, as primeiras informações aqui da Loteca 1132 foram essas. Espero que essas informações aqui sejam úteis, né, para você montar o seu palpite. Vamos aguardar aí o resultado da Loteca 1131. E é isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative todas as notificações, porque assim que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Deixa aí seus palpites, né, os seus comentários e vamos para cima aí desses 14 pontos, hein? Não consegui fazer meu jogo aí da Loteca 1131, mas como o meu jogo aí tá no papel, né, vamos ver se eu iria ser o vencedor aí da Loteca 1131. Meu Deus do céu, já pensou? Nossa, é muito ruim quando isso acontece. Espero vocês aí no próximo vídeo. Fui!